Você sempre desenha e quando finaliza tem aquela sensação que o desenho tá meio travado? Eu tenho a solução para você neste vídeo aqui. E é algo simples que quando você descobrir você vai pensar: como eu não pensei nisso antes? Vem comigo que hoje eu vou te mostrar como desendurecer seu desenho. E nós temos aqui um desenho que eu fiz do Ciclope, dos X-Men. E esse desenho, vou pegar a data dele aqui, 2014. Então fazem alguns anos que eu fiz esse desenho aqui. E eu não gosto dele, tá? Na época eu gostei bastante, achei bem interessante, mas tem algumas coisas que me incomodam nele agora, tá? Primeiro é que o personagem tá muito paradão, travado, né? Quando a gente vê desenhos de personagens heróis e tal, da Marvel, da DC, normalmente esses personagens estão fazendo algum movimento, né? Seja para mostrar o poder deles ou então alguma pose dramática, né? E aí esse personagem, quando eu fiz, ele mostrava muito do que eram os meus desenhos. Então, se eu olho para os meus desenhos desta época, normalmente eles estão assim, paradões. Eu tenho uma técnica aqui muito legal. Se chama linha de ação. Vou escrever aqui, ó, linha de ação. E o que seria essa linha de ação? Ela é a linha que determina o movimento do seu personagem. E aí a gente foge disso aqui, né? Que é o personagem paradão. Então, quando a gente define uma linha de ação, que seria que movimento esse personagem vai fazer, né? A gente consegue criar mais dinamismo nesse desenho. E é isso que eu quero mostrar para vocês na prática, tá? Primeiro passo aqui, então, pra gente fazer nesse personagem, no Ciclope. Claro que eu já defini aqui uma era, né, dos X-Men aqui, ele tem um uniforme específico e tal, não é a era clássica, né? Essa era dos X-Men aqui é acho que das histórias da Uncanny X-Men. Mas vamos lá. Primeiro eu quero mostrar para vocês como só colocando a linha de ação e mantendo a mesma pose já fica melhor, tá? Esse desenho original aqui ele não tinha linha de ação nenhuma, então eu só fiz ele. O mais interessante é que quando a gente define, a pose já fica melhor. Ó. Se eu pego aqui e defino uma linha de ação, meu personagem ele ainda assim vai estar em pé. Sem pose nenhuma, pose neutra, como ele está aqui. Né? Defino aqui a minha linha de ação e aí sigo com ele aqui, ó, só definindo a minha pose. Eu já tenho provavelmente uma silhueta melhor deste personagem, tá? E é claro que aqui a gente está trabalhando com um estilo muito específico, que é o estilo cartoon. Eu não vou me atrever a fazer um estilo Marvel, porque não faz parte da minha alçada. E quando a gente define esta linha de ação, a gente já consegue entender para onde vai essas pernas, para onde vai essa pose, né, desse personagem. Tá aqui, ó, definido, nós já temos uma pose muito melhor do nosso Ciclope. E é claro que aqui só tá o bonequinho, né, a coisa base, né, mas é claro que a gente vai trabalhando nele aqui agora, tá? E aqui temos o nosso esboço do Ciclope na mesma pose, só colocando linha de ação. Então, só para você ter noção da diferença da primeira versão para essa, a gente já consegue definir uma pose um pouco mais posada. Ele está fazendo a mesma coisa, né? Dedinho no óculos e tal, né? Bracinho na cintura, pose de xícara, mas
A diferença da primeira versão com essa versão é que a primeira não tinha linha de ação, não tinha nada, era só um desenho solto. E essa versão temos a linha de ação definida, já sabemos que o personagem está ali peitinho estufado e tudo mais, né? E o que me traz uma coisa agora de olhar as duas versões é que este Ciclope aqui, se você notar, esse aqui, ele tá quase que com uma barriguinha de chope, não é? Aqui, ó. Olha a barriguinha dele aqui, né? Então ele não tem muito músculo como heróis da Marvel e os X-Men têm, né? E aí, aqui a gente já muda um pouco de figura, né? Pelo fato da figura dele aqui, a linha de ação estar colocada, né, posicionada de uma forma como se ele estivesse projetando o peito para frente, a gente já consegue dar uma brincada aqui com esse peito para frente, né, esse peitinho de pombo da Sadia, né, e estruturar melhor esse personagem. É claro que aqui a perninha ficou meio fina demais, mas a gente consegue, como é só um rascunho, a gente consegue ir trabalhando aqui numa visão mais macro esse posicionamento do personagem. Claro que mesmo com a versão nova, a gente pode falar, tá, mas o desenho ainda tá meio travado. Isso é porque quando a gente está desenhando personagens que já existem, que não são autorais, né? E quando são autorais, você que define a pose dele, mas quando a gente está trabalhando com personagens que já existem, existe uma gama de referências que você pode buscar de outros artistas que desenharam esse personagem, né? E dependendo do personagem, ele tem algumas poses chave, né? Eles têm ali umas imagens que definem melhor como esse personagem pode ficar. Um exemplo do Ciclope são poses de ataque, né? O raio saindo, ou então não quer fazer o raio saindo, o raio brilhando no canto do olho, tem muita imagem assim, né? Posições de ataque, né? E não parado posando. Né? Dificilmente a gente tem uma imagem, a não ser em alguma capa de quadrinho ou pôster, do Ciclope parado posando. Né? Normalmente ele está em posição de ataque, com o dedo aqui mais abaixado, né? Que são realmente recortes de histórias. Né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar agora, que a gente definiu a linha de ação, é olhar referências, buscar referências e aí sim fazer uma nova versão com esse personagem já mais posado de uma forma mais ativa, né? Para o desenho contar uma história e não simplesmente estou posando para tirar uma foto. Tudo que a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, de Ciclope, temos aqui posições de ataque, de abaixado, mas essa é espetacular, ó. Então o que a gente vai fazer? A gente pode pegar essa referência de pose e tudo mais e a gente trabalha como estudo nessa pose, tá? Então a gente trabalha como estudo nessa pose e vamos ver o que dá. E agora o que a gente pode fazer? Uma terceira versão desse personagem com uma pose um pouco mais que faça sentido com o personagem, né? Diferente de você desenhar um personagem como se ele estivesse tirando foto em pose, né? Braço de xícara, né? Tirando foto. Quase como um ensaio fotográfico conceitual, né? É diferente para esses personagens aqui, que são personagens de história em quadrinhos, heróis e tudo mais, que normalmente quando eles aparecem, eles estão em posição de ataque, de luta, né? Mostrando poder e tudo mais. Então, eu quero, além de mostrar para vocês a linha de ação como comparativo, né, de um desenho sem para um desenho com, também tentar refazer esse desenho num novo olhar meu, né, de 12 anos de diferença. Então, vamos ver como é que fica. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu defini a minha linha de ação como se fosse a linha do ombro dele aqui, né? Como se fosse a altura dos dois ombros, né? Por quê? Porque eu já quis fazer uma silhueta mais inclinada para frente, né? Então, vamos pegar a partir dessa inclinação aqui para a gente trabalhar a nosso acting do nosso desenho.
né, o nosso contar uma história, né? Todo desenho precisa contar uma história, mesmo que não seja uma história em quadrinhos, seja um desenho único. Então, nosso acting tá aqui, tá? O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar fazendo a mesma coisa do outro desenho, apertando o óculosinho aqui, só que numa posição mais de ataque, tá? E é claro, aqui eu trabalho com um estilo de desenho muito próprio, tá? Um estilo cartoon, estilo que eu mais gosto de fazer. E temos o nosso esboço de personagem, de pose de personagem, né? Aqui vai estar o bracinho, né? Vamos lá. Agora a gente define nossa história aqui com fumacinhas no chão, coisinhas e tal, e aí a gente tem uma cena mesmo, tá? Então, vamos ver como é que esse personagem fica depois de finalizado, tá? E muito bem, temos aqui agora o personagem rascunhado mesmo, já temos algumas definições de como vai ser esse personagem, já tenho as fumacinhas aqui, né? E agora vamos para finalização. E o mais interessante desse estudo é a gente perceber como a gente consegue evoluir com o passar dos anos, ele não para nunca, né? O desenho não é um dom, né? O desenho é prática. O desenho é uma habilidade que você constrói na prática do tempo. Então, se você gosta de desenhar, se você quer trabalhar com desenho em algum momento da sua vida, continua sempre, não para nunca, porque quanto mais você praticar, e quanto mais você praticar livremente, melhor vai ser, porque você vai pegar referências de vários artistas diferentes e vai trabalhando no seu próprio estilo, né? E montando um portfólio melhor, legal, diferenciado e mostrando várias habilidades que você consegue construir com o tempo, tá? Quando a gente parte para o nosso desenho, já em quase momento final, a gente consegue perceber que a diferença do primeiro Ciclope para esse Ciclope já é gigantesca, tá? Eu fico muito ansioso para ver como vai ficar ele finalizado mesmo. Então vamos continuando e você pode perceber aqui que o personagem ele já fica com outra cara, né? Outra cara de finalização de ilustração, quando a gente também coloca um fundo, coloca ele contando uma história, né? Um adendo aqui, você num corte de vídeo você já pode ter notado que mudou a iluminação aqui, mudou alguma coisa. Eu tô gravando essa segunda parte no outro dia, tá? Então, só para ficar claro aqui. Bom, eu ainda quero colocar algo a mais nesse desenho, né? Uma finalização ainda mais com preto. Eu gosto muito de carregar um pouco como se fosse num nanquim, né? E é isso, pessoal. Olha aqui como ficou o resultado do nosso desenho do Ciclope depois de vários anos feito a primeira versão e agora reestilizando, né, atualizando essa nova versão para 2026 do personagem dos X-Men, que é um dos meus favoritos. Se você gostou, então não deixa de seguir todo esse protocolo aí do YouTube, que é comentar, manda para os amigos, compartilha, ativa sininho, faz todas essas coisas aí que para mim ainda é um pouco novo. Eu vou decorar esse trechozinho de texto. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.